Olá pessoal, meu nome é Jorge Souza. Vamos prosseguir no curso de terminal, comandos no terminal Linux, parte 3, ok? Na videoaula passada, na parte 2, eu comentei sobre o comando show chmod, que significa troca de permissões, ok? Aqui eu dei o comando ls, vocês estão vendo a minha pasta Jorge, onde está documentos, download. Já comentei anteriormente sobre esses parâmetros na parte 2. E fazendo uma pequena correção, o grupo de letras que tem depois do D, depois desse dash, o dash significa que é um arquivo, o D significa que é um diretório, eu já fiz esse comentário. As primeiras 3 letras, logo após o primeiro caractere, significa que é do dono de quem criou ou o diretório ou o arquivo. O segundo grupo significa que é de um grupo, e o terceiro é de outros. Os outros são, por exemplo, pessoas externas que possam utilizar o terminal via rede, né? Então, corrigindo, eu tinha falado que essas 3 primeiras aqui, o R, W, X, seria do root, não, é do dono de quem criou, seja diretório ou seja arquivo. E a segunda parte seria do grupo e a terceira de outros. Bom, como eu mostrei no vídeo anterior, o chmod, ele tem 2 modos de trabalhar. O modo octal, que foi quando eu utilizei o chmod em formato números, 777, por exemplo, a pasta teste, que está aqui ao lado no Dolphin. Aqui exatamente eu já estou no diretório raiz do teste, e um arquivo teste.txt, que também está aqui já dentro da pasta. Muito bem, eu vou explicar melhor esses números. Esses números, cada posição dessa tem referência a cada grupo de letras. Então o primeiro está relacionado ao dono, o segundo está relacionado ao grupo e o terceiro relacionado a outros. E por que formato octal? Octal vem da linguagem binária. A binária é de 0 a 7, octal é uma contagem de 0 a 7, que se transforma em bits, ou seja, o 0 seria 000, o 1 seria 001, o 2 010 e assim sucessivamente até o 7, que seria 111, ou seja, bit 1 habilitado, bit 0 desabilitado. Então, se eu quiser alterar esse meu arquivo teste, por exemplo, tirando a permissão do dono, eu boto um 0 e 7 para grupos e outros. Isso é só um exemplo, tá pessoal? Quando eu der o Enter e for verificar através do ls como ficou as permissões do arquivo teste.txt, verifiquem que ao eu botar o 0 aqui, as 3 primeiras letras, que é do dono, ficaram sem permissão de leitura, execução e escrita, ok? Se eu fizesse, por exemplo, se eu quisesse que ele só leia o dono, eu tenho que botar 1 aqui, 00. 100 em octal significa 4, ok? 4. Então eu tiro o 0, boto o 4 e dou um Enter. Vou verificar de novo. Agora você vê que ele já tem o R aqui, porque ele habilitou pelo bit 1, que seria o 4. Se eu quisesse botar, por exemplo, que ele leia e escreva, ou seja, seria
110. Então seria o 6. 110, modo octal seria o 6. Então eu botaria o 6 aqui, dou Enter. Ao verificar de novo, agora eu já estou no modo RW e execução não permitida para o dono. Ou seja, dessa forma, eu entendi que dentro de cada grupo de permissões, no modo octal, é bem fácil a interpretação. Agora, tem que ter só um pouquinho do conhecimento do modo binário, que é a condição octal. É só criar uma tabelinha 0 a 7 e botar ao lado cada bit correspondente. O 0, como eu já falei, é o 000, o 1 é 001, depois o 2 vai ser 010, o 3 vai ser 011, o 4 vai ser 100, o 5 vai ser 101, o 6 vai ser 110 e finalmente o 7 vai ser 111, ok? Então dessa forma, eu agora vou dar permissão pelo outro módulo do dono executar, que é o modo textual, que é o modo que a gente usa as letras, ok? Então, se eu quiser mudar do modo octal para letras, fica fácil. Ou seja, bastava, como ele já tem uma permissão de leitura e escrita, e eu só quero dar permissão de execução, então basta botar o mais e o X, que ele vai dar essa condição para todos poderem executar. Agora eu vou verificar, e agora vocês reparem que todos estão no modo de execução. Repare que quando eu trabalhei aqui, que eu tirei as permissões do dono, aqui no Dolphin, ele apareceu um cadeado, ou seja, eu não poderia usar quando eu apliquei o 0 aqui, ó, nessa condição 0, eu tirando todas as permissões do dono, que fui eu que criei, repare que aqui ficou um cadeado, ou seja, eu não poderia fazer nada naquele momento. Como eu já alterei todo o processo, já voltei ele para que o dono possa fazer todas as condições de leitura, escrita e execução, eu, para corrigir isso aqui, eu tenho que voltar aqui no início, abrir de novo a pasta teste. Ele agora já vai estar normal de novo, porque é só uma questão de atualização da tela do Dolphin, ok? Então vocês viram que realmente eu tinha tirado a permissão do dono, ok? Então, agora, para que eu possa trabalhar com os três sistemas de grupo, dono e outros, o modo através textual seria da seguinte forma: para cada condição, U é de usuário, então eu quero tirar a permissão, por exemplo, de escrita, vírgula, você bota agora o grupo. Aqui o U significa usuário, ou seja, é o dono. Aqui é o grupo, que seria a segunda parte desse contexto de letras. Então eu quero também tirar a condição de escrita. E a terceira parte seria os outros, seria o O, e também vou tirar somente a escrita. Dou um Enter e vou verificar como ficou agora. Repare que realmente todos os três eu tirei a condição de escrita. Ou seja, dessa forma, basta guardar que através de vírgula você trabalha com cada grupo de letras, para dono, para grupo e para outros, ok? Então fica só para simplificar, eu quis melhor aprimorar essa condição da mudança de permissões, ok? Isso também pode ser feito no diretório. Por exemplo, se eu quiser alterar só o diretório, por exemplo, eu quero tirar, por exemplo, o diretório teste, ele está aqui como o dono, toda a permissão, e grupo e outros eu não posso, eu só tenho como ler e executar. Então eu vou colocar primeiro no modo octal, ok? Eu vou botar permissão para todos. Pronto. Agora eu vou olhar
a página teste. Para fazer a página teste, eu vou fazer só, vou tirar, vou dar o comando ls do meu próprio diretório, ok? Aí verifique que aqui agora a tela foi boxeada e com todas as permissões para todos, ok? Ou seja, todos podem ler, escrever e executar. Se eu quiser agora mudar de forma textual, eu, por exemplo, eu posso colocar o U, então eu vou botar mais RWX, vírgula, ou seja, o dono pode fazer tudo. O grupo, eu vou tirar todas as permissões, RWX, e outros, eu vou tirar também todas as permissões, RWX. Dou um Enter, vamos ver. Repare que agora a pasta teste, só o dono tem permissão. Então, ou seja, eu espero que fique bem entendido o comando chmod. Depois eu vou falar sobre o comando que dá a modificação de grupos e usuários, ok? Dono, grupo, a gente vai falar disso no próximo passo da nossa videoaula, ok? Ok, para que a gente finalize o comando do chmod, eu preparei aqui no próprio arquivo teste.txt, que eu vou abrir agora aqui pelo Dolphin, no modo gráfico, e vou mostrar para vocês, por exemplo, como ficou a revisão desse comando. Esse comando é muito importante porque as permissões você precisa sempre ter atenção nisso, porque às vezes algum software que é instalado não permite a execução em determinadas condições. Arquivos ou script, então você tem que mudar as permissões para poder executar dentro do Linux, ok? Então, como revisão final, eu criei aqui dentro do próprio arquivo teste.txt a revisão final, ou seja, o chmod na forma octal, nós temos o dono, o grupo e outros. Aqui estão cada posição das permissões, e aqui o código octal no formato binário, como eu falei para vocês anteriormente, e o que significa cada condições, cada permissão e a numeração que vocês podem trabalhar. Eu acho que a forma octal é sempre mais fácil do que a forma textual. A forma textual está aqui. Nós temos o usuário, que é o dono, o G, que é do grupo, e o O, que é do outros. Para remover permissão, você usa o sinal negativo, e para ativar permissão, o sinal positivo. Aqui a mesma montagem, dando as permissões pelos bits, como se fosse da forma octal, porém o comando é feito através de texto. E um exemplo aqui bem específico, que eu coloquei aqui no final, que quando você usa o modo textual, você, por exemplo, para remover uma determinada permissão e para ativar outras permissões, você tem que repetir o usuário, o grupo ou outros, que é o caso aqui. O usuário eu mantive com todas as permissões, tá aqui. O grupo eu removi a de escrita e ativei a leitura e a execução. Outros a mesma coisa, eu removi e depois ativei somente a leitura e escrita. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha finalizado essa condição. Esse arquivo, como ele já está servindo como teste, eu vou fechar aqui agora, eu vou aproveitar para mostrar outros comandos, ok? Vou fechar aqui a janelinha, vou voltar aqui para o terminal do nosso lado esquerdo. Como eu já falei na videoaula parte 1,
O comando cat, por exemplo, eu abri pelo modo o texto, o teste.txt eu abri pelo modo gráfico. Agora eu posso ver o conteúdo dele no terminal, caso eu não tivesse o modo gráfico, através do comando cat. O comando cat, ou cat, né, conforme algumas pessoas falam, né, eu posso ver sempre o conteúdo de um determinado arquivo, o conteúdo dele, né, o que está escrito. É muito usado para ver logs, principalmente, né, que às vezes são extensos, e às vezes até um editor no modo gráfico pode travar devido ao tamanho do log, ok? Mas o cat, por exemplo, se eu quiser visualizar o que eu acabei de ver pelo modo gráfico, é a mesma coisa. Cat, a pasta, né, teste, a barra e o arquivo teste.txt. Ou seja, quando eu der esse comando aqui, eu vou ver o conteúdo todo que eu acabei de ver no modo gráfico. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a letra do terminal, para vocês verem um pouco mais. Vamos aumentar mais um pouquinho. Ok. Então vocês viram que eu dei o comando aqui em cima, cat, a pasta teste, teste.txt, e eu vejo exatamente o que eu vi no modo gráfico. Ok? Os próximos comandos que eu vou dar agora seria com relação, por exemplo, se eu quero escrever alguma coisa dentro desse teste.txt, por exemplo, eu posso usar o comando echo. Esse echo ele vai informar ao arquivo que eu quero inserir mais uma linha. Esse comando tem que ser dado com cuidado, porque ele tem que ficar entre aspas simples. Por exemplo, se eu quiser colocar, por exemplo, um teste de linha, por exemplo, fecho aspas, aí eu tenho que dar duas setinhas para a direita, tem que ser duas, pessoal, porque eu estou inserindo mais uma linha. Se eu por acaso só der uma seta, eu apago todo o teste e só vai ficar esse teste de linha, ok? Eu não vou fazer isso aqui para não perder a informação que eu tenho dentro do texto, mas lembre, para inserir mais uma linha, eu tenho que colocar duas setas, que é o comando para que eu possa enviar e inserir mais uma linha no arquivo teste. Então eu vou colocar pasta teste, botar a barra e teste.txt. Quando eu der esse comando, eu vou estar inserindo essa linha que eu acabei de escrever. Vamos limpar a tela e vamos dar o cat de novo. Repara que aqui embaixo entrou teste de linha, o jogo da velha, que eu costumo dizer, jogo da velha, outros falam tralha, teste de linha, ok? Para apagar isso aqui, eu não tenho esse comando específico nesse momento, ok? Mas aí você poderia, por exemplo, por isso que eu botei o jogo da velha, porque o jogo da velha, ele é um comentador de linha, né? Ou seja, não vai afetar, se fosse um script, por exemplo, não afetaria a programação, ok? Isso é como se fosse um comentário, ok? Ou seja, a linha está comentada, tá bom? Então, esse comando echo, ele é legal porque às vezes, por exemplo, se você quer editar um arquivo de configuração, tipo o FSTab. O FSTab, por exemplo, se eu quiser enxergar ele agora, vou dar um clear. Se eu quiser, o FSTab fica na pasta etc. Então, isso é até bom, por exemplo. Se eu quiser ver o FSTab, como eu fiz na videoaula parte 1, eu simplesmente vou dar o cat, a barra, o etc, que é o meu diretório etc. Aí eu já não estou dentro da minha pasta Jorge, então eu preciso botar a barra primeiro. Quando eu estou dentro do próprio arquivo, ou seja, dentro do próprio diretório, a barra vai no final do texto, indicando a pasta correspondente. Quando eu estou saindo da minha pasta e pegando diretórios externos, como é o caso do etc, a barra vem em primeiro lugar. Então eu mantenho outra barra e aí eu chamo o arquivo FSTab.
eu vou ver o que tem dentro dele. Então o comando echo, ele é muito legal. Por exemplo, se eu quiser inserir uma linha dentro do FSTab, eu não consigo fazer de forma sendo o usuário, como está esse cifrão aqui. Eu tenho que ter permissão, porque se é um arquivo de configuração do sistema administrativo, então para alterar ele eu teria que usar o comando sudo. Por exemplo, eu vou fazer essa experiência aqui, então eu vou botar sudo, eu vou botar, por exemplo, echo, vou botar o aspa simples, e vou botar a linha para comentar, que é o hashtag, né? Ou tralha, ou jogo da velha, aí fica a critério de cada um. Aí eu comento por quê? Porque quando eu comento, como é o caso aqui, dessas linhas comentadas aqui, eles não têm efeito de programação para a configuração do sistema. Ou seja, as linhas ficam só comentadas, ok? Se por acaso eu quiser voltar a ativá-las, aí eu simplesmente descomento a linha, ok? Então eu vou colocar, por exemplo, esse sudo, porque é importante, porque é um arquivo de configuração, você tem que ter permissão de alteração, né? Como administrador, e eu vou colocar, por exemplo, aqui um teste de comando de configuração, ok? Fecho aspas. Não pode esquecer que são duas setinhas para a direita, porque se eu der uma só eu limpo todo o texto, ok? E aí eu vou direcionar para etc /fstab. Ele, quando eu der o enter, ele vai pedir a senha de administrador, sim, sem dúvida nenhuma, né? Opa, deu um erro aqui. Permissão negada. Por que será que deu permissão negada? Vamos ver, sudo echo. Por que deu permissão negada? Vamos ver. Ele não aceitou o comando sudo. Eu talvez tenha que mudar para o comando root, mas ele deveria aceitar. Vamos ver aqui, deixa eu mudar para o modo administrador, sudo su, vou dar senha. Agora vocês reparem que aqui eu virei administrador, ou seja, do cifrão do usuário passamos para a condição tralha, e repara que eu saí do modo usuário Jorge e fui para o modo root. Agora eu vou dar esse mesmo comando echo, abre aspas, teste de comando de configuração, fecha, duas setas, /etc /fstab. Vamos ver se ele aceita agora. Olha, agora aceitou. Então, se eu agora sair do modo root, ou seja, ele não permitiu que eu alterasse um arquivo de configuração como sudo, eu precisei mudar para administrador do sistema. Então tem certas coisas que vocês têm que tomar cuidado, porque tanto no modo sudo como no modo direto administrador, tem que tomar cuidado com os comandos, porque vocês podem dar um comando errado e danificar o sistema, ok? Então, para aqueles que têm permissão de modo administrador, ou até mesmo usando só o modo superusuário, cuidado ao digitar ou ao dar algum comando no terminal que pode ser fatal para o sistema, ok? Depois dá um trabalho danado para recuperar novamente o sistema, ok? Então eu vou sair agora aqui do modo administrador, exit, voltei para o modo usuário, está aqui, e agora eu vou dar o mesmo cat fstab. Repare que a linha aqui, a última linha, está aqui comentada, teste de comando de configuração, ok? Ou seja, eu não alterei nada que pudesse mexer com o sistema de configuração, porque eu comentei a linha. Ou seja, então cuidado com essa preocupação. Todas essas modificações em arquivos, eu sempre aconselho botar a tralha
né, para que você não erre o comando e verifique depois, ok? Ok, vamos continuar nos próximos comandos. Vamos dar um clear aqui. O próximo comando nós vamos usar para correção dessa modificação que eu fiz através do comando echo. Nós vamos usar editores para caso queremos editar algum erro que a gente configurou errado no arquivo teste txt, ok? Eu consigo inserir uma linha no arquivo, como eu fiz anteriormente. Então agora como é que eu posso editar? Na tela gráfica aqui do lado aqui do Dolphin, eu simplesmente abro um editor, por exemplo, o mousepad. Eu abro o editor e eu simplesmente posso vir, já que eu sou o dono do arquivo, eu posso vir editar a linha, por exemplo, né? Eu vou tirar aqui só de linha, vou salvar e está alterado, ok? Bem rápido, né? Pelo modo gráfico bem rápido. Porém, quando você estiver trabalhando num servidor, por exemplo, que não tem a parte gráfica, você precisa de um editor de texto dentro do terminal. E tem os dois mais usados, seria o Vim e o Nano. Eu gosto muito de trabalhar com Nano, já me acostumei com ele, então é um padrão que eu criei, né? Então, se eu agora aplicar o cat aqui no terminal e verificar novamente na pasta teste o arquivo teste.txt, eu vou ver que aquela modificação que eu fiz agora pelo modo gráfico aconteceu. Então vejam que era aqui na linha no final do texto eu tirei de linha, só ficou o teste realmente. E agora como é que eu consigo editar no terminal? Vou dar um clear. Então eu vou usar o Nano. Como eu sou o dono do arquivo e eu sou o usuário do arquivo, eu posso usar o comando Nano para editar normalmente, sem precisar de autorização, ok? Então eu posso simplesmente escrever Nano, dou o teste, que é a pasta, e o teste.txt, que é o arquivo. Nesse momento, opa, desculpa, eu não escrevi Nano corretamente, foi erro no teclado, né? Nano. Agora sim, ao teclar ele vai abrir o editor. Então repare que eu tenho toda com o cursor, com as setinhas, eu posso chegar lá na linha, no final do coisa, e simplesmente eu vou deletar essa linha. Como é que eu gravo? Logo aqui embaixo você tem todos os controles do comando do Nano. Então, para salvar a modificação, eu o cifrão não, o acento circunflexo aqui é Ctrl, você vai dar o Ctrl O, esse sinal aqui de circunflexo, né? É o contra, é a tecla Ctrl. Então Ctrl O. Ao eu apertar Ctrl e o O junto, aparece aqui embaixo o nome do arquivo para salvar. Então é na pasta teste, é o teste.txt. Então ao dar o Enter eu salvei e já editei. Para sair basta eu usar o Ctrl X. Pronto, já saí. Vou dar um clear, vou dar o comando cat para ver novamente, verifique que realmente eu editei o teste naturalmente. Aí, por exemplo, eu tinha modificado o FSTab. Então eu vou limpar a tela. Agora eu vou tentar usar o comando sudo, que ele não me deixou usar no eco. Vamos ver se ele vai deixar eu utilizar o Nano da mesma forma que eu usei como usuário, só que no FSTab ele está no modo administrador. Então o arquivo pertence ao administrador direto, não ao usuário. Então eu não conseguiria. Se eu por acaso abrir o Nano e o FSTab, ele não vai me deixar alterar o sistema. Vamos fazer? TC
FSTab. Ele vai abrir, mas repare que aqui embaixo já está em vermelho informando que não é gravável. Então eu não vou conseguir editar o arquivo. Então mesmo que eu tire, por exemplo, toda essa linha aqui, vamos lá, e dê um Ctrl O, eu vou salvar, mas você vê que o erro ao escrever, permissão negada. Então eu não vou conseguir, ok? Então eu vou dar um Ctrl X para sair, deseja salvar no buffer modificado, não, pronto, ele saiu. Agora sim, eu vou usar o sudo, se tudo estiver correto, ele aceitar só o comando sudo, ele vai me pedir a senha, me pediu a senha, agora sim, eu já posso editar normalmente e corrigir aquela inserção que eu fiz com o comando echo no modo root, ou seja, no modo administrador. Ok? Ctrl O, agora eu salvo, e Ctrl X para sair. Se eu puxar o cat de novo, opa, desculpe, eu puxei o arquivo errado. Agora eu vou puxar, deixa eu dar um clear de novo. É por isso que eu digo que tem que tomar cuidado quando for dar qualquer tipo de comando, tem que ter certeza do que está fazendo, porque senão você pode danificar o sistema. Então vamos procurar aqui através do teclado, não temos, né? Então vamos escrever, vamos aproveitar que aquele cat já está ali, vamos botar cat barra etc barra fstab. Pronto. Repare que agora não apareceu mais a linha que eu tinha inserido. Ok, pessoal? Muito obrigado. Se gostaram dessa videoaula, aperte o sininho e inscreva-se no canal. Ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.